Quinta-feira, 16 de outubro, chegamos, amado irmão, querida irmã, com a homilia diária, a palavra de Deus que nos alimenta, sustenta e fortalece na caminhada. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, e no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, querida irmã, estamos nesta quinta-feira, um dia de adoração, dia 16 de outubro. A você que é novo aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações para o YouTube te recordar quando tiver conteúdo novo. E desse modo vamos nos alimentando da palavra por meio da homilia diária. Pois bem, amado irmão, querida irmã, o Evangelho de Lucas apresenta aqui um trecho inserido dentro da grande seção das controvérsias que se traz aí entre Jesus e os fariseus. É um discurso profético de denúncia, onde o mestre se ergue como um novo Isaías, um novo Jeremias, não para destruir, mas para revelar o que está morto sob a aparência de piedade. A forma literária é uma série de ais, expressão típica dos profetas do Antigo Testamento, que une lamentação e juízo. É como se Jesus dissesse: Ai de vós, não porque quero o vosso mal, mas porque vos estáis afastando da vida. Esse ai de Jesus é o grito do amor ferido, ele que vê o povo se perder na hipocrisia religiosa. Por isso lemos: Ai de vós que construís os túmulos dos profetas, mas vossos pais é que os mataram. Assim sois testemunhas e aprovais a obra de vossos pais. Jesus denuncia aqui um paradoxo mortal. Aqueles que hoje homenageiam os profetas do passado são os mesmos que repetem os mesmos crimes contra os profetas vivos. Eles enfeitam os túmulos de Isaías e Jeremias, mas tramam contra o próprio Filho de Deus, o maior de todos os profetas. O versículo 51 cita de forma simbólica: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, ou seja, desde o livro do Gênesis até 2 Crônicas, abrangendo toda a escritura hebraica. É uma maneira de dizer: vocês estão repetindo toda a história de infidelidade do povo de Deus. E Jesus termina dizendo: tirai o conhecimento, não entrais, e ainda impedis os outros de entrar. Aqui o verbo entrar, eizerkomai, do grego, remete à entrada no reino de Deus. E a denúncia é grave, percebemos isso. Quem deveria abrir o caminho da fé se tornou um obstáculo para os outros. Imagine, amado irmão, querida irmã, uma cidade que todos os anos organiza uma grande festa para celebrar seus heróis. Erguem estátuas, fazem discursos emocionados, colocam flores nos monumentos. Mas se um profeta autêntico aparecesse hoje, falando de justiça, de partilha, de fidelidade à palavra, talvez os apedrejassem com comentários, com ironias, com desprezo. O coração humano gosta de fazer homenagens ao passado, mas teme a verdade do presente. Quantos hoje que pregam a palavra e são cancelados por causa das mesmas palavras ditas? Palavras que revelam uma verdade, palavras proféticas. É muito fácil querer ouvir só palavras doces, somente aquilo que me apetece. Mas a palavra ela precisa também provocar em nós feridas que curam a nossa alma. No outro momento eu falava de uma tristeza segundo Deus.
Se às vezes nós temos que falar uma palavra que provoca tristeza em alguém, e essa tristeza leva depois a pessoa à conversão, então é uma palavra que valeu a pena ser dita. É a tristeza segundo Deus, porque leva à salvação. O mesmo pode ocorrer conosco, amado irmão, querida irmã, dentro daquilo que falávamos agora há pouco. Podemos correr um risco de construir altares aos nossos santos, mas ignorar os nossos irmãos. Falar de paz, mas guardar rancor no coração. Rezar por um mundo melhor, mas não querer a mudança da própria vida. Neste dia, Deus me dá uma imagem muito peculiar. A fé sem conversão como uma casa bonita com esgoto entupido. Talvez na sua casa já aconteceu isso, de esgoto voltar e virar aquele fedor dentro da casa. Às vezes na cozinha, aquela coisa voltando pelos canos. Então é até terrível falar sobre isso. Mas é como essa realidade que hoje refletimos. De fora a casa parece tudo limpo, bonito, mas o interior está corrompido. O problema aí não é a estrutura, é a sujeira acumulada no coração. Jesus vem com sua palavra não para demolir a casa, mas para desentupir o interior, libertar o que está preso, devolver o fluxo da vida divina. Irmãos e irmãs, este evangelho é uma sacudida do céu para nós hoje. Jesus não fala aos outros, mas ele fala a mim e a você. Fala à igreja, aos ministros, aos pregadores, aos fiéis que se acostumaram à aparência de fé, ou uma fé aparente. Ai de nós se continuarmos homenageando Jesus com os lábios e crucificando-o nas nossas atitudes. Ai de nós se transformarmos o evangelho em uma tradição morta, em cerimônia sem fogo, em religião sem alma. Jesus não quer somente homenagens, ele quer corações vivos, quer uma fé encarnada, quer a justiça no cotidiano. Ele nos chama a romper hoje com toda mediocridade espiritual, a parar de dizer Senhor, Senhor, e começar a viver como discípulos do reino. Eis o grande apelo desse evangelho de hoje. Converter o coração antes que o coração se acostume com o erro. Deixar de construir túmulos e começar a construir pontes. E que o Espírito Santo continue falando através da igreja, da palavra, dos pequenos sinais em meio ao nosso tempo. Quem fecha os ouvidos à voz de Deus, cava o próprio túmulo da fé, vai se enfraquecendo na mesma experiência de fé e corre o risco de perder a própria salvação. Amém, querido irmão, querida irmã? Este evangelho hoje é muito forte a cada um de nós. Coloque aí nos comentários, Senhor, purifique o meu interior. Esta palavra nos purifique sempre, nos traga sempre a alegria de viver na sua presença. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã.